Nosso trabalho é sobre a aplicação VR Shock, Awe and Horror, World War I. Os alunos são Darlan, Luiz Carlos, Max Otto e Paulo. A gente vai falar um pouco sobre render, no caso eu, né? Começando pelos efeitos especiais. A gente começa principalmente, a gente vê nas cenas que a maioria elas contêm o anti-aliasing, principalmente as escolhidas, que a gente escolheu principalmente as questões de as cenas que tem a modelagem, já que fica mais próximo aos jogos assim e tal. E esse é o principal tipo efeito que contém nelas. Já os outros efeitos que a gente observou são os efeitos mais visuais. Por exemplo, na cena que a gente tem o Fire in the Skies, a gente viu que meio que tem rajada de tiro, assim, umas hélices tipo de avião mexendo, então tipo, ela dá um efeito de movimentação, isso cria mais imersão pro jogador. E também a outra, tipo, que mais assim aparece também é o fog, que é aquele efeito meio tipo de uma névoa, de uma fumaça, assim, tal, pra dar aquela sensação, tipo, um pouco de medo, principalmente no cenário de destruição que tem, que é o último, ela dá bastante essa questão de mais uma imersão pro jogador. Próximo é a iluminação. Geralmente em VR a gente tem uma iluminação mais básica, assim, um pouco mais simples do que os jogos feitos para outras plataformas, né? Tanto que, tipo, mas a gente ainda consegue no nosso, pelo menos, observar que a iluminação são bem boas, assim. E por último, a gente tem a câmera. A câmera, ela tem, na renderização de VR, é um muito utilizado método, por exemplo, de renderizar só o que a câmera está vendo. Isso melhora bastante na GPU. Então, tipo, que a câmera não tá vendo, por exemplo, onde tá atrás dela e tal, geralmente isso não é renderizado, então isso ajuda na GPU. E também ali na nossa cena a gente vê que a cena, tipo, as câmeras são posicionadas no centro e tal, mas em VR, geralmente, tipo, em jogos, é posicionado nos olhos do jogador. Quando a gente vai falar sobre UI, a gente tem dois assuntos importantes para falar. A gente tem imersão e interatividade. No caso da imersão, a gente tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos para se lidar. Então a gente pode falar um pouquinho sobre os textos, esses painéis que aparecem em todos eles, né? Todos os cenários aparecem esses textos descritivos. Eles são bons, eles têm posições confortáveis para a gente conseguir ler. Eles são não muito distantes também e de fácil acesso ao usar o botão de ação. Porém, a experiência se torna menos realista, justamente por culpa dos mesmos painéis que ficam flutuando. Então ele perde um pouco daquela situação de você se sentir no local por causa que tem um painel flutuando lá. Na questão de interatividade, tem várias formas de utilizar a interatividade para interagir, como trazendo informações à tela ou as minimizando, ativando a narração ou interagindo com pontos diferentes para novos textos aparecerem. Isso acontece toda vez que tu olha para baixo. Ao momento que tu olha para baixo, aparece um pequeno quadrado plano com as opções de desativar ou ativar a narração e os textos também. Na questão dessa imersão do áudio, né, a gente vai falar sobre o áudio específico. O problema que a gente tem com áudio é principalmente nessa narração que eu tinha falado antes. Então, a gente tem a falta de um som ambiente, que é muito importante. Ele não está presente, então deixa bem menos imersiva a situação, que deveria ser bem mais imersiva, por ser o foco de uma experiência, de ver aquela situação de guerra, a violência e destruição, e como era toda essa situação. Além disso, a narração robótica ela é muito estridente, ela não é confortável aos ouvidos, ela é realmente bem incômoda. Então acaba com toda a experiência de até querer utilizar o VR, não é muito gostoso. Sendo um pouco mais técnico, entrando nos diagnósticos de uso por tempo de uso, no caso, a gente constata alguns números, principalmente a questão da temperatura, dos FPS e da resolução. Como se trata de um celular e não de um dispositivo VR, a diferença acaba sendo grande do dispositivo normal, da aplicação normal para a aplicação VR, onde a temperatura do celular variou de 39 para 42 quando foi colocado no VR. O FPS foi de 128 FPS em média, no caso, para 62. Claro, o 62 foi por conta de ter que renderizar duas vezes em duplicata a imagem, para que seja aplicada aos olhos humanos, no caso. Na resolução da imagem, passou de ótima para boa, por conta da proximidade do celular com o olho humano. Essa proximidade poderia ser completamente, eh, vamos dizer, melhorada, a imagem, se fosse adicionados mais resolução de pixels, no caso, aumentando a resolução da tela, claro, e se tivesse uma melhor escala da taxa de atualização da tela. Então, um celular que foi testado, o nosso, tem 59 Hz de atualização de tela. Se fosse um celular com 20 ou mais atualização de tela, seria muito melhor ao olho humano. Na cena, pelo fato da taxa do FPS e da atualização da tela serem muito baixas em relação ao olho humano, podem causar tonturas, enjoos em alguns usuários.
Em questão da imersão, como o Otto disse, a falta das luzes e o fato dos personagens serem apresentados como uma silhueta preta e o fato de não poder se movimentar pelo cenário acabam tornando a cena menos imersiva. Na experiência geral, pelos pontos citados, ela não é muito agradável. Esse foi o nosso trabalho de aplicações VR. Foi muito interessante fazer o trabalho. A aplicação Shock, Awe and Horror, World War One, foi baixada no Google Expedições e a gente agradece pelo trabalho.